Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Congresso de Direito Constitucional. Em especial, quero agradecer ao professor Zumar Fachin pelo convite. É uma honra participar desse congresso e estar com vocês aqui comentando e conversando um pouco sobre o direito constitucional. Meu nome é Gesualdo, eu sou pós-doutor em Direito pela Universidade de Coimbra, fiz meu mestrado e meu doutorado aqui também, sou professor de Direito e advogado. Tenho algumas obras publicadas, alguns artigos também publicados, e é exatamente fruto de um desses artigos e em razão de alguma modificação legislativa recente que eu tomei a liberdade de tratar com vocês de um assunto que eu reputo da mais extremada importância e que tem passado desapercebido pelo meio jurídico de um modo geral, e sobretudo pelo meio social. O tema do nosso trabalho é liberdade econômica, segurança jurídica, o direito a serviço do poder econômico. Aliás, eu já me permito até modificar o tema. Não direi que o direito está a serviço do poder econômico, mas a legislação e o legislador estão prestando grandes serviços ao poder econômico e desserviços ao meio social como um todo. Muito bem, nós publicamos recentemente um artigo na revista do Conselho de Justiça Federal chamado Segurança Jurídica, a Paz que eu não quero ter. Isso não é acaso, não estou pregando aqui nenhum tipo de revolução, nenhum tipo de insurreição, nenhum tipo de desobediência civil, longe disso. É sabido, sim, que a segurança jurídica é um direito fundamental, ela está prevista na Constituição como tal, embora não de forma expressa, mas entende-se que aquilo que prevê o artigo 5º, quando falam de segurança, ele se reporta à segurança jurídica. Essa segurança jurídica é a estabilidade, a perenidade e a previsibilidade das decisões, principalmente aquelas decorrentes do poder público. O cidadão, e quando falamos de segurança jurídica enquanto direito fundamental, ele precisa ter do Estado uma certa previsibilidade, uma certa certeza, uma certa estabilidade dessas decisões. É necessário, então, sob o manto da segurança jurídica, que o Estado passe ao cidadão credibilidade dos seus atos, certeza quanto aos seus atos. E, evidentemente, quando falamos também da horizontalidade desses direitos fundamentais, é imperioso que os particulares tenham a mesma previsibilidade, a mesma certeza, a mesma estabilidade nas suas relações privadas. Entretanto, sob o manto desta segurança jurídica, que é um discurso eminentemente burguês, reconstruído nas revoluções burguesas, e em especial pelo liberalismo econômico, que graçou no século XVIII e que aprofundou-se através das revoluções, em especial a francesa e a independência americana. Naquele contexto de Estado mínimo, de liberdade econômica, falar-se de segurança jurídica era muito bem-vindo. Era necessário que o Estado deixasse que os particulares resolvessem as suas questões econômicas, as suas questões comerciais com certa liberdade. E essas questões comerciais e econômicas, por eles resolvidas, deveria ser acobertado com o manto de uma intangibilidade. Nesse aspecto, esse discurso de segurança jurídica, embora venha lá de Aristóteles, embora venha lá da Grécia Antiga, ganha em especial profusão exatamente com essas revoluções burguesas do século XVIII. E ganha especial destaque no Código Civil Napoleônico de 1804. Esse Código Civil, que atrelado ao Código Civil alemão, ao BGB alemão de 1900, formaria um amálgama para a criação do nosso primeiro Código Civil em 1916. Posteriormente, então, revogado pelo Código Civil atualmente vigente. Essa segurança jurídica, ela vem ao encontro do lema da nossa bandeira, ordem e progresso. Ordem a todos os cidadãos e progresso para uma nação de poucos escolhidos. Ao longo de todos os anos, de toda a existência do nosso país, é sabido que esse progresso veio tardiamente e a poucos. Se em determinados momentos nós tivemos algum aumento de possibilidades econômicas para uma pequena parcela da população, isso foi sazonal, foi curto e muitas vezes depois solapado por crises financeiras, por políticas financeiras diversificadas que fizeram novamente aquele trabalhador, que fizeram novamente aquele pessoal da classe mais remediada perder o seu poder aquisitivo. Eu, certa vez, trabalhei no meu mestrado e publiquei isso pela editora Sérgio Antônio Fabres, um livro denominado O Controle da Coisa Julgada Inconstitucional. Naquele livro, fazendo uma pesquisa mais aprofundada sobre a segurança jurídica, nós chegávamos à constatação que, sob o manto dessa segurança jurídica, muitas atrocidades jurídicas foram realizadas. Não se pode mais pensar em estabilidade absoluta, em estabilidade definitiva de uma relação privada, tampouco de uma decisão judicial.
Um exemplo prosaico e grosseiro: não se pode dar um manto de intangibilidade uma coisa julgada que seja flagrantemente inconstitucional. Ora, se a própria coisa julgada já precisa ser relativizada, e esse discurso, conquanto seja tão óbvio, ele só passa a ser admitido no Brasil em 1997, com a decisão do então ministro José Delgado, no Superior Tribunal de Justiça, que depois também seria aprofundado por outros tantos juristas, outras tantas doutrinas e outros tantos julgados. Hoje a ideia que se tem é que sim, de fato, a regra é que a coisa julgada, expressão da segurança jurídica, deve ser mantida, mas eventualmente ela deve ser relativizada. Eu me permito ler para vocês aqui um trecho do professor José Renato Rodrigues, que ele assim diz: a quebra da quietude denominada segurança jurídica se justifica em prol de uma ordem jurídica justa. Ora, essa é a ideia. Não se pode colocar a segurança jurídica sob o manto e sob serviço da injustiça. Não podemos agasalhar situações jurídicas que sejam manifestamente desproporcionais, pouco razoáveis, que coloquem determinadas pessoas, ou grupos de pessoas, ou categorias de pessoas, em situações demasiadamente frágeis. Os hipossuficientes precisam e devem ainda ser protegidos nessas relações jurídicas. Não se pode dar o status de intangibilidade a algo que possa trazer injustiça manifesta e clara. Essa é a ideia. E embora seja essa a ideia, não é o que temos observado nas recentes modificações legislativas. A Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro, ela teve uma profunda modificação agora com uma outra legislação, chamada a Lei 13.655 de 2018. Em abril de 2018, o Brasil experimentou a modificação da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Aquela antiga LIC, a Lei de Introdução ao Código Civil, foi modificada quanto à sua nomenclatura para a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e essa Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro agora é então alterada pela Lei 13.655 de 2018. Vejam alguns artigos dessa modificação. Em especial, lhes chama a atenção do artigo 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Traduzindo, não se decidirá com base em princípios, em valores jurídicos abstratos. Ora, no pós-Segunda Guerra Mundial, o mundo passou a observar o fenômeno do pós-positivismo. Nós passamos a entender que o direito não pode se resumir apenas à norma. O nosso Código de Processo Civil atual, no seu artigo, assim declara: o juiz, ao invocar o ordenamento jurídico, antes era o juiz ao invocar a lei. O ordenamento jurídico é muito mais amplo do que a lei, e nele se insere, por exemplo, os princípios, que são sim de certa abstração, que são sim de mais generalidade, que são sim mais abertos e que, portanto, permitem ao intérprete uma maior variabilidade. E é exatamente o que o pessoal da segurança jurídica não quer. Se esse princípio ele tem uma densidade normativa, uma densidade gramatical tão pequena, mas uma extensão gramatical voltemos. Se esses princípios têm uma extensão gramatical tão curta, mas uma dimensão normativa tão gigante, ele permite ao intérprete, leia-se ao juiz, fazer variações de interpretação. Quem sabe uma mutação constitucional. É possível que nós alteremos a norma sem alterar o texto, bastando que com isso façamos uma nova interpretação. E isso não é novo. Friedrich Miller dizia que a norma nada mais é do que o texto mais a interpretação. A norma não é o que está escrito, é o que se interpreta daquilo que se está escrito. E quanto menos quantidade gramatical tiver, boa-fé, dignidade da pessoa humana, igualdade, liberdade, quanto menos for essa dimensão gramatical, maior será a possibilidade de variação da interpretação jurídica. E é isso que não se quer. É isso que se pretende. Dizer que o juiz está atrelado a normas positivadas. Normas abstratas, como aqui se fala, valores jurídicos abstratos, condensam princípios jurídicos. E o que se pretende é afastá-los de uma interpretação. Veja o artigo 21 agora da Lei de Introdução às Normas. A decisão que nas esferas administrativa, controladora ou judicial decretar invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso as consequências jurídicas. A decisão a que se refere esse artigo deverá, quando for o caso, indicar as condições para que ocorra a regularização de modo proporcional e equânime, sem prejuízos aos interessados gerais. Em linhas gerais é o seguinte:
O juiz pode decretar hoje a nulidade, por exemplo, de um certame licitatório, a nulidade de um contrato administrativo, muitas vezes com base a ferimento ao interesse econômico da administração. E mesmo assim, poderá decretá-lo válido. Aliás, nulo, gerador de efeito. O juiz hoje poderá, sob o manto da segurança jurídica, sob o manto da estabilidade do certame licitatório, sobre o argumento, sobre o viés de que os contratos administrativos devem ser mantidos porque, em última análise, beneficiam a população, esse discurso rococó que a gente conhece, o juiz pode então decretar a nulidade de um ato administrativo e mesmo assim dar-lhe valia. Mas ainda não acabou. O artigo 22, parágrafo 1º da Lei de Introdução à Norma agora tem a seguinte redação: em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houver imposto limitado ou condicionado à ação do agente. Quando formos punir um agente que houver infringido uma norma administrativa, uma norma legal, quando formos declarar alguém ímprobo do ponto de vista da lei de improbidade administrativa, deveremos levar em conta essas circunstâncias. É quase que um salvo-conduto para os desmandos da administração pública. Artigo 24. A revisão nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade do ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, que já se houver completado, levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem invalidadas situações plenamente constituídas. Eis o chamado direito adquirido. Eis o chamado ato jurídico perfeito, que não pode ficar mais à mercê de novas e pontuais modificações legislativas, novas e pontuais interpretações jurisprudenciais. E se for o Supremo que declarar que essa norma é inconstitucional? Mesmo assim, a revisão judicial não se fará perfeita e acabada? Não será possível ser levada a efeito essa revisão? Um texto de, no mínimo, constitucionalidade duvidosa. Mas percebam que por trás dela, por trás de todas essas modificações, por trás dessa nova redação, está o auspício da segurança jurídica. Vamos manter as coisas apesar de serem irregulares, porque é isso que o mercado quer. É isso que aquele que contrata com o poder público quer. Que ele tenha certeza das suas relações jurídicas, conquanto essas relações jurídicas a miúde sejam relações jurídicas nulas, a miúde sejam relações jurídicas irregulares. Mas não é só. Nós tivemos agora a edição da medida provisória 811, que recentemente o Congresso a transformou em lei. Falamos dessa medida provisória e agora com roupagem de legislação propriamente dita, do famoso princípio da liberdade econômica. Claro, o artigo 170 da Constituição Federal, esse artigo trata claramente dos princípios da ordem econômica. E ele declarará que a ordem econômica brasileira é fundada na livre iniciativa, na iniciativa privada, na iniciativa do trabalho, na proteção do meio ambiente, na proteção do consumidor, na propriedade privada que deverá atender a sua função social. Também é verdade que o artigo 173 da Constituição, quando trata do Estado na economia, diz que ele somente poderá atuar diretamente na economia se for questão de relevante interesse coletivo ou de segurança jurídica. Logo, pelo perfil da nossa Constituição, o Estado não pode realmente ter empresas. O Estado deve ser desestatizado, devendo ficar com ele apenas empresas que sejam de relevante interesse econômico, relevante interesse coletivo ou de segurança jurídica. Contudo, o artigo 174 completa que o Estado deverá sair da economia da atuação direta, devendo, contudo, fiscalizar a economia, normatizar e ser um agente de fomento. Por agente de fomento, leiam-se os bancos de crédito, como é o BNDES. Por agente regulador e normativo, entendam-se as agências, as autarquias reguladoras, essas autarquias de regime especial, essas autarquias setoriais que tratam de um determinado setor, que legislam anomalamente sobre esse determinado setor e que o fiscalizam. Por exemplo, a ANS, que atua na Agência Nacional de Saúde Suplementar, que atua nos planos de saúde. Eu, por exemplo, sou advogado de plano de saúde e constantemente estamos à mercê de interpretações, de imposições e de resoluções normativas da ANS. Advogo também para laboratórios. Estamos constantemente à mercê de resoluções da Anvisa, da Agência de Vigilância Sanitária, a ANEEL, que vigia e que normatiza o meio da energia elétrica, o mercado da energia elétrica, a Anatel com telecomunicações e por aí afora.
Esse modelo econômico nasce com a Constituição de 88. Essas agências são, na maioria das vezes, implementadas durante os governos do Fernando Henrique, que ali eles parecem ter um perfil um pouquinho mais técnico. Já nos governos subsequentes, os governos mais de esquerda, houve sim um certo aparelhamento político dessas agências, mas a ideia agora, dentro dessa nova perspectiva de política, é nem desaparelhá-las, é desconstruí-las. A fiscalização deverá ser excepcional. A regra é a liberdade de mercado. Liberdade de mercado sem amarras. Pensem nessa frase. Quanto mais livre é um povo, mais desigual é esse povo. Quanto mais livre é um povo, mais desigual é esse povo. Liberdade plena gera desigualdade. Na liberdade plena, sem que aqueles que sejam desiguais tenham uma certa proteção, sem que o hipossuficiente seja razoavelmente protegido, aquele que é mais poderoso econômico, sempre vai prevalecer, sempre vai expoliar, sempre vai impor a sua vontade àquele que é mais frágil. E essa medida provisória 811 é basicamente isso. É pregar a liberdade econômica plena, é gerar uma distorção pela falta de fiscalização, pela falta de interferência do Estado, que pouco deverá, inclusive, normatizar sobre determinados setores. Quando essa medida provisória 811 veio a lume, ela foi muito criticada por sindicalistas, pelo pessoal da esquerda, principalmente, pela oposição ao governo que aqui está. E o manto principal, o argumento principal era: as pessoas agora vão ter que trabalhar os domingos, a livre negociação será a tônica das relações do trabalhador. Sempre houve esse griteiro, esse vozeiro, esse pampeiro contra as questões do trabalhador, que estão razoavelmente e superficialmente ali tratadas. Mas o que passou desapercebido por muitos, salvo honrosas exceções, são as profundas e diretas modificações das relações privadas de perfil contratual. E é aqui que eu acho que reside o maior perigo dessa medida provisória, dessa nova legislação. O artigo 421, por exemplo, do Código Civil foi alterado por uma medida provisória. O artigo 421 encerra um princípio fundamental das relações privadas. Ele trata da função social do contrato. E é sabido que medidas provisórias só podem tratar de assuntos de relevância e de urgência. E que relevância e qual é a urgência da modificação de um princípio no Código Civil de leitura contratual? Essa medida provisória, no seu artigo 2º, que agora converter-se-á em lei, assim declara: são princípios que norteiam o disposto, nessa medida provisória, a presunção de liberdade no exercício da atividade econômica, a presunção de boa-fé do particular, a intervenção subsidiária, mínima e excepcional do Estado sobre as atividades econômicas. Subsidiária, mínima e excepcional, pouca fiscalização, pouca autuação, pouca normatização. O artigo 3º, no seu inciso 5, dirá que as relações privadas gozarão de presunção de boa-fé dos atos praticados no exercício das atividades econômicas, empresarial, urbanística, e serão resolvidas de forma a preservar a autonomia da vontade. No inciso 8º, nenhuma norma de ordem pública dessa matéria será usada para beneficiar a parte que pactou contra ela, exceto para resguardar alguns direitos. E essa lei, como eu lhes disse, modifica também o Código Civil. Por exemplo, a desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica lá do artigo 50. Foi reconstruído o artigo 50 por uma medida provisória, basicamente para se dificultar as hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica, basicamente para dar uma hipótese de salvo-conduto ao empresário. Arrisque, seja ousado, vá para cima. Se não deu certo, o seu patrimônio estará razoavelmente preservado. É o patrimônio da pessoa jurídica que deverá ser responsabilizado e o seu apenas excepcionalmente, porque o Estado agora só pode excepcional, subsidiária e eventualmente fazer com que as relações privadas, que o patrimônio do sócio seja afetado por conta dessas dívidas. Eu lhes convido depois para dar uma leitura atenta a esse artigo 50, em especial o parágrafo 4º. A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. O parágrafo 5º, não constitui desvio de finalidade que justifica a desconsideração com base no caput a mera expansão ou alteração da finalidade original da atividade econômica específica. Olha isso aqui.
Tradicionalmente, a desconsideração da personalidade jurídica se dá quando houver abuso do poder econômico, caracterizado pelo desvio da finalidade. Isso está no caput. Então, de repente, eu tenho uma concessionária de veículos, retiro o dinheiro dela para investir no agronegócio. Desviei minha finalidade. Quebrei os dois negócios em razão da minha má administração, da má previsibilidade do negócio. Eu deverei, eu, pessoa física, agora eu, pessoa do sócio, eu, pessoa também do administrador, responsabilizarmos por conta dessas dívidas. O parágrafo 5º diz, não mais. Não mais. Então tire o seu dinheiro daqui e invista. Seja ousado, seja irresponsável. Porque o parágrafo 5º lhe dá uma proteção. Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou alteração da finalidade original da atividade econômica especificada na pessoa jurídica. Calculei mal o meu negócio. Alterei a finalidade do negócio. Quebrei ambos. Ok, meu patrimônio pessoal não responde por causa disso. E como eu lhes alertava lá no começo, o artigo 421 do Código Civil, que trata de um princípio, ele foi fundamentalmente alterado e agora a sua redação é a seguinte. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Até aqui, idêntico ao que era, vírgula, observado o disposto na Declaração de Direitos da Liberdade Econômica. Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima por qualquer dos seus poderes e a revisão contratual determinada de forma externa às partes será excepcional. Revisão judicial. Depois dos direitos de primeira dimensão, sobrevieram lá os direitos de segunda dimensão, para quem acredita nessa evolução desses direitos, para quem assim os pensa. E esses direitos de segunda dimensão foram concebidos como direitos prestacionais. O Estado nos dá, o Estado nos oferece. E no campo econômico, foram concebidos como intervenção do Estado nas relações privadas, para adequá-las, para torná-las mais equânimes, para torná-las mais proporcionais e razoáveis. No Brasil, isso será melhor observado após a Constituição Federal e, em especial, com o advento do Código de Defesa do Consumidor, que lá no artigo 39, que lá no artigo 51, que também no artigo 6º, inciso 5, permitem revisões de cláusulas contratuais se forem consideradas abusivas, desproporcionais, nada razoáveis. A tônica passou a ser o dirigismo contratual. O dirigismo contratual, que é a interferência do Estado nas relações privadas para torná-las mais justas. Por exemplo, como eu lhes dizia, como advogado de plano de saúde, direto a gente toma liminar, ações de procedência em que o juiz diz assim, essa cláusula não vale porque ela é abusiva, esse limite de internação não vale, a não concessão dessa prótese não vale, a moça faz cirurgia bariátrica, ela faz a redução do estômago, fica com 50 quilos a menos. E por conta disso, há o excesso epitelial, as sobras de pele. Ela pede cirurgia plástica, a gente diz, não vamos dar, porque ninguém é obrigado a dar, planos de saúde não são obrigados a dar a cirurgia plástica. E o juiz interfere nesse contrato para dizer, aqui a cirurgia não é apenas estética, ela é reparadora, ela é um segundo momento do mesmo tratamento, vai ter que dar. Mas é o juiz que interfere, é o juiz que relativiza a cláusula, ele que interpreta essa cláusula para dizê-la que se trata de uma cláusula desproporcional, uma cláusula não razoável. Agora não mais. Pelo menos sob a luz do artigo 421. E se nós levarmos em consideração, ok, que o artigo 401 é do Código Civil, mas se nós levarmos em consideração os primeiros artigos dessa medida provisória agora convertida em lei, eles falam que, inclusive, os seus princípios serão extensíveis para a relação de consumo. Logo, também nas relações de consumo, o dirigismo contratual, essa interferência tende a ser menor. E é principalmente ali onde está a grande injustiça. Pessoas são constantemente colocadas à mercê de contratos desproporcionais, de contratos abusivos, de cláusulas abusivas. E agora há de vigorar o princípio da liberdade de contratação. Se contratado está, contratado ficará. O Estado só poderá interferir revisando contratualmente essas cláusulas de forma externa às partes, excepcionalmente. Ao meu ver, embora eu advogue para o outro lado, embora para nós seja inteiramente importante a manutenção dessas cláusulas contratuais, nós temos a consciência, nós enquanto juristas, temos a consciência de que algumas cláusulas contratuais, colocadas em favor de nossos clientes, quando fazemos contratos de compra e venda, quando fazemos contratos de locação, quando fazemos contratos de franquia, quando fazemos contratos de planos de saúde, algumas cláusulas são amplamente favoráveis aos nossos clientes e não se revestem de justiça. E a miúde nós dizemos para os nossos clientes, essa cláusula
é de constitucionalidade duvidosa e de legalidade duvidosa, podendo posteriormente ser revogada ou reformada ou revisada pelo Poder Judiciário. Daqui para frente, a gente vai ter mais convicção naquilo que escreve, ainda que essa cláusula a ser escrita seja manifestamente abusiva. O dirigismo contratual passa a ser uma exceção. É a relativização da relativização. No primeiro momento, relativizou-se os contratos por conta do dirigismo contratual. E agora relativiza-se aquilo que era a relativização. Está relativizado o próprio dirigismo contratual. E para a gente caminhar para o encerramento, eu queria chamar a atenção para vocês do parágrafo 7º do artigo 990, que agora tem a seguinte redação. Somente o patrimônio social da empresa responderá pelas dívidas da empresa individual de responsabilidade limitada, hipótese que não se confundirá em qualquer situação com o patrimônio do titular que a constitui, ressalvados os casos de fraude. Somente o patrimônio social da empresa responderá pelas dívidas da empresa individual de responsabilidade limitada. Então, se eu monto uma empresa individual de responsabilidade limitada, a famosa EIRELI, o meu CNPJ responde pelas dívidas, o meu CPF não. Não é um convite à fraude? Em que pese a parte final falar que essa confusão patrimonial dar-se-á em casos de fraude, o que é simulação, o que é dissimulação, só aqui já dá uma grande discussão judicial. Via de regra é assim, você empresário, você detentor do capital, você que tem poder econômico, afronte, abuse, ouse, pouco o Estado juiz agora poderá fazer contra as suas relações privadas. Muito obrigado pela sua paciência e continuo à disposição de vocês.